Nosso entrevistado de hoje no estúdio, o deputado federal do PSDB de São Paulo, Vaz de Lima. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, telespectadores. Uma alegria voltar aqui na Bela Bauru. Bom, hoje o deputado Vaz de Lima caiu do céu. Tinha tanta coisa que eu queria conversar com um deputado experiente como o Vaz de Lima hoje, né? O Vaz de Lima tem uma história, é aqui, caipira do interior igual nós, aqui de Fernandópolis, e a base de grande votação dele é a região de Rio Preto, na capital. Tem voto no estado todo e deve se eleger com facilidade. Mas ele foi 4 vezes deputado estadual e hoje está lá na Câmara Federal. Parece-me que o senhor agora não vai tentar a reeleição na Federal, volta para o governo estadual, para deputado estadual, deputado? Minha candidatura agora neste ano será deputado estadual. Um problema familiar, não chega a ser um problema, uma coisa familiar. Minha esposa foi eleita vice-prefeita lá de Rio Preto e a gente quer ficar um pouco mais perto, porque ela não pode sair, que ela assumiu o equivalente ao DAI de lá. E depois conversei com o nosso grupo político do PSDB, eles acham que eu posso continuar contribuindo aqui, então vou abrir espaço para um outro companheiro lá para Brasília. Com essa experiência, acho que será bem-vindo para os membros do PSDB, né, deputado? Eu vou colocar meu nome à disposição, se a população entender que vale a pena me eleger de novo deputado estadual. Acho que ainda tem um pouquinho de lenha para queimar. Bom, eu vou entrar nos motivos até que eu gostaria de conversar com o deputado. Em primeiro lugar, eu quero a opinião do deputado, que eu pergunto isso para todo deputado que vem aqui, e realmente uns vêm de um jeito, outros vêm do outro. Ontem foi horrível os movimentos de protestos no Recife, em São Paulo, no Rio, né? Esses movimentos começaram de um jeito, partiram para outra. Com a experiência do senhor, 5 mandatos de deputado, como é que o senhor está vendo esses movimentos de protesto? Então, minha análise, eu sou, por formação, filósofo e depois fiz sociologia, depois que eu fiz o direito, né? E fui aí para o ramo mais de tributos e de economia e tal. Na minha opinião, essa coisa está meio embutida no coração do brasileiro. Na época em que a economia estava muito bem, essas coisas foram passando. Eu percebo que a economia não vai bem. O Brasil não conseguiu, nesses últimos anos, aproveitar a boa fase da economia mundial para implantar as coisas que precisavam ser implantadas aqui no país. Eu vejo pela inflação. O governo insiste em dizer que está controlada a inflação, insiste em dizer que a inflação é baixa, não é o que a gente vê no supermercado. A senhora dona de casa, nós que vamos ao supermercado sabemos, não há nenhum mês que você compra a mesma mercadoria com o mesmo preço. Eu vejo lá pela minha casa, quem faz a compra do dia a dia lá é uma funcionária nossa, a Cirlei, que trabalha lá conosco há 25 anos. E outro dia eu vejo na mesa uma marca de óleo, de azeite, de colocar na salada, diferente da que eu estava utilizando. E pergunto para a Cirlei, o que aconteceu? Ela me falou, seu Zé, meu nome é Zé Carlos, então não era nem deputado, falou, seu Zé, vocês me deram nesse mês o mesmo tanto de dinheiro do mês passado para fazer compra. Precisei trocar a marca. Então, isso é uma realidade. Então, primeiro, essa coisa da economia, inflação, está presente. Isso leva uma outra consequência. A população fala, inflação pode gerar desemprego. Terceira coisa, esse negócio da Copa, Duda. A população com quem eu converso não está satisfeita com essa história da Copa. E por um erro do governo, vou dizer. Porque quando nós fomos selecionados para fazer a Copa do Mundo, foi lá atrás, nós devíamos ter feito um projeto para fazer essas melhorias todas necessárias para receber um evento dessa natureza. E foi dito naquela época, pelo então presidente Lula, que tudo seria feito sem dinheiro público.
Verdade. E a população o tempo todo vê nos jornais, vê na TV, ouve nos rádios, que o governo está botando dinheiro. Por isso que surgiu aquela história do quero uma vida padrão FIFA. Isso fica lá dentro. Bom, aí uma forma que tem é de você externalizar isso, como aconteceu em junho do ano passado, com a motivação do aumento da passagem do ônibus. Pera um pouquinho. Meu dinheiro não está dando para comer direito. Gastando dinheiro com Copa. Gastando mal, porque se fala tanto de superfaturamento, se fala tanto de desvio de recurso público, e faltando metrô nas grandes cidades, transporte público melhor nos grandes centros. A população vai ficando lá com isso lá para dentro. Uma hora é rastilho de pólvora. Né? Alguém coloca um fósforo ali, acontece o que aconteceu. E essa depredação. Né? Nos grandes centros, e eu vivo muito em São Paulo e vivo também lá em Brasília. Agora em Brasília, nesse período agora, teve dia de eu sair da Câmara Federal para chegar no aeroporto, que não é tão longe, e demorar 50 minutos. Tem gente que demora 1h30, 2 horas dentro do ônibus. Se for São Paulo ou Rio de Janeiro, isso pode demorar 2h30, 3 horas. Evidentemente, a população entra num estresse tal que, de repente, acaba servindo até de massa de manobra para gente que não tem boas consequências. Então, eu acho que nós estamos ainda levando, tenho preocupação com o que vai acontecer durante a Copa do Mundo. Se nós ganharmos, eu acho que ainda dá uma abafada, mas se não formos bem, a população pode, infelizmente para nós, quero pedir que não seja assim, infelizmente a gente pode ter uma comoção social muito grande, botando para fora tudo isso. Bom, o senhor começou a vida do senhor, até uma grande parte, antes de entrar como deputado, já assim, 5 mandatos atrás, como tributarista. O senhor era fiscal de rendas, foi presidente do sindicato. Verdade. E etc. Eu vi no Google hoje, pesquisando. E eu vi que o senhor fez uma mudança, fez um projeto para fazer uma mudança no Super Simples. Uhum. Qual é esta mudança? Acho que isso interessa principalmente para o médio e pequeno empresário, né? O que vai favorecer, e quero saber essa opinião do senhor também. O senhor é partidário da nossa opinião de que o Brasil cobra imposto demais? Vou começar por essa última pergunta. Sou. A vida inteira fui. Por quê? É preciso, num determinado momento, que não é agora final de governo, fazer uma reforma tributária de maneira que a gente amplie a base de arrecadação dentro do seguinte princípio: num lugar onde todos pagam menos, e numa forma em que haja justiça tributária. A pior coisa que existe no sistema tributário é a injustiça. Por quê? Se imposto fosse bom de pagar, Duda, não chamaria imposto, teria outro nome. Agora, se paga de forma impositiva e o dinheiro não é bem aplicado, a população vai ficando nessa coisa que nós acabamos de comentar agora. Quando eu fui para Brasília, fruto aí da minha experiência, eu logo fui integrar uma frente chamada Frente Parlamentar em benefício da micro e pequena empresa. Para só todo mundo ter uma ideia, dos 100% de carteira assinada no país, 92%, veja o que eu estou dizendo, dos 100% de gente que trabalha com carteira assinada, no comércio, na indústria, nos serviços, 92% vem da micro e pequena empresa. De empresas que empregam até 100 pessoas. As grandes empresas são responsáveis mais pelo recurso do imposto que é arrecadado. E elas são importantes, evidentemente, porque senão você não tem recurso para fazer o que precisa. Então, nós precisamos fortalecer ainda mais a micro e pequena empresa. Quando fui para lá, me integrei nessa frente parlamentar. E combinamos, lá em Brasília, que depois de 1 ano, 2 de estudo, cada deputado iria apresentar o seu projeto de lei
para melhorar a micro e pequena empresa, já que se falava na criação de um ministério da pequena e microempresa, o que acabou ocorrendo. E eu apresentei o meu projeto. É o mais antigo. Por isso que é o meu que está tramitando. Todos os demais foram colocados no meu. O meu é o mais antigo desses daí. E o que é que nós já aprovamos? Já conseguimos aprovar nesta somatória de ideias que não é só minha, não é? Primeiro, nós colocamos dentro do Simples Nacional, que é uma forma de pagar de forma desburocratizada, simplificada e com um valor mais baixo, os impostos. O Super Simples é isso. Você soma vários impostos estaduais, federais, municipais e paga uma taxa só e depois se divide lá para cada ente da federação. E esse é por faixa. Eu vou tomar como exemplo o comércio, que é melhor. São 5 tabelas. Nós criamos uma 6ª agora para o serviço. Mas vamos pegar o comércio. Comércio, como é que você paga? Você paga. Quem ganha até 180 está na primeira faixa. Quem fatura até 180 mil reais por ano está na primeira faixa, que paga 4% para pagar imposto de renda, ICMS, contribuição social sobre lucro e COFINS e mais, PIS, COFINS e tal. Na segunda faixa, que vai de 181 centavo até 240 mil de faturamento, você paga 5,67. E aí até chegar a 3.600, que é a última faixa. Essas são as faixas. Outros apresentaram outras ideias e tal. Então, o que nós já fizemos? Quem estava fora do Super Simples? 400 categorias. Eu vou dar exemplos. Médicos, advogados, dentistas, corretor de imóvel, veterinário, fisioterapeuta. Dei alguns exemplos. Nós criamos uma tabela para dizer, esses também vão pagar de forma simplificada, numa tabela que nós criamos. Isso se chama universalização do Super Simples. Isso é uma medida boa. Claro. Isso nós já aprovamos no que nós chamamos de texto base. E tem alguns destaques que estão sendo votados. Um deles é da minha natureza, é da minha lavra, que visa colocar dentro do Super Simples a mesma ideia que existe no imposto de renda, que, aliás, eu tenho um projeto para corrigir a tabela do imposto de renda, vou falar um minuto disso depois. De maneira que você possa cobrar em cada faixa só aquilo que o cara faturou. Então, digamos, uma empresa, ele está encaixado na faixa de 180 mil. Quanto que ele paga? 4%. Se ele faturar 180,001%, um centavo, ele já pula para a faixa seguinte, automaticamente, e vai pagar 5,67. Qual é a minha proposta? Ele paga 184%, e o 1 centavo que ele paga os 5,5%. Muito bom. Isso é que funciona no imposto de renda. Então, por isso, você que faz imposto de renda, quando você vê lá, parcela a deduzir, é exatamente para fazer isso. Então, eu fiz um projeto para implantar isso no Super Simples. É um destaque que vai votar na terça-feira. Acha que vai passar isso? Eu vejo que tem clima para passar na Câmara, sim. Depois tem que ir para o Senado. Acho que os deputados devem estar vendo isso é injusto. O que vai acontecer para frente também, né, deputado? Isso é injusto. Porque o que acontece com isso, Duda? O comerciante, até para se livrar das dificuldades futuras, ao invés de ele faturar tudo, ele fatura um pouquinho menos, para não estourar a faixa do 180 ou do 240 e assim por diante. Super interessante. Né? Então, há um clima muito favorável. Né? Então, eu vejo que a gente está dando uma contribuição, estou passando por Brasília esses anos, e estou dando uma contribuição, da mesma forma do imposto de renda. O imposto de renda, o que é? Também ele é pago por faixa. O imposto de renda, até quase 1.800 por mês, 1.700 e pouco, é isento. Entre 1.800, número redondo, a 2.800, você paga a primeira faixa, 7,5%. Você está ganhando por mês isso. A outra faixa é de 15%,
a outra é de 22,5% e a outra de 27,5%. No imposto de renda, o sistema é esse da progressividade que eu falei. Então, quem vai pagar sobre 7,5%, tem lá uma parcela a deduzir, que é aquilo que vai até a parcela anterior. Então, ele só paga na faixa 7,5%. Se ele ganhar mais, ele paga 7,5% ou paga nada, 7,5% e 15% do que exceder. Claro. E assim por diante. É justo. Onde está a injustiça? A presidente Dilma foi, dia 30 de abril, vai à televisão e diz: eu vou corrigir a tabela do imposto de renda. Ele é da sua Caio. Escuta bem isso. Eu sou boazinha, viu? Vou corrigir em 4,5% a tabela. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. Mas, ô Duda, a inflação é 6,5%. Ou se eu corrijo a tabela em 4,5%, eu já tunguei o trabalhador em 2%. Claro. Em 18 anos que se faz isso, sabe quantos por cento nós deveríamos aumentar a tabela agora? 64,87%. Para corrigir o que era 18 anos atrás. Aí eu fiz um projeto de lei, porque está vencendo a lei que permite a correção só pelo presidente da República. Eu fiz um projeto dizendo, naquela época a expectativa da inflação era 6%. Então meu projeto diz assim: em janeiro do ano que vem, aumenta 6%, que era a inflação. Na verdade vai ser 6,5%, mas que seja 6%. E a partir do ano que vem, tem que corrigir pelo IPCA, que é a inflação. De maneira que não fique essa defasagem tão grande. Senão, dá com uma mão e tira com a outra. Verdade. O trabalhador vai lá, faz com o patrão que melhorou de vida, a produtividade é melhor, a empresa melhorou e tal. Ele faz um acordo do sindicato com o patrão para ganhar 10% a mais. Mas corrige a tabela em 4,5%, claro, ele vai perder 6,5%. É verdade. Aí não dá. Ou 7% no caso aí, 5,5%. Vai achatando. Isso é mais um motivo. O trabalhador percebe isso. E essa insatisfação da qual nós falamos aí para trás, vai ficando. Falou, uma hora eu vou dar troco. O bom troco que alguém quer dar quando o governo não vai bem, quando o governante não vai bem, quando o deputado não representa bem, é agora, é na urna. Isso é democracia. Agora, o ruim é quando isso explode em problemas sociais, do jeito que está acontecendo, e vai para a rua, vai queimar tudo, vai depredar tudo. Deputado, aqui o telespectador participa das perguntas. Muito bem. E eu faço na ordem de chegada das perguntas. Quem está perguntando aqui? Você está aí no e-mail direto. Direto, é. Tá. Senhor deputado, nós sabemos que o senhor destinou uma verba para a compra de uma ambulância para o distrito de Tibiriçá. Eu gostaria de saber quando que essa ambulância vai ser entregue. Tá bom. Bom, muito obrigado aí pela pergunta, me dá a oportunidade de fazer um esclarecimento aqui. Eu tenho aqui no município um grande amigo, que é vereador, que é o Sakai, né, Roberval Sakai, foi presidente da Câmara, todo mundo conhece aí, e tenho tentado ajudar o mandato do Sakai aí da melhor maneira. Um dos pedidos foi, deputado, o distrito de Tibiriçá fica 30 quilômetros, se não me engano, mais ou menos, da cidade. E o que está acontecendo? Lá não tem ambulância. Quando alguém fica doente, tem que ligar aqui para a sede. Aí a ambulância tem que sair daqui, tem que ir para lá. Então, trânsito daqui até lá, tem que voltar para cá. Às vezes, o nosso irmão, o nosso conterrâneo lá, o cidadão que está doente, nem chega aqui. Acaba morrendo. Então, o Sakai fez essa indicação, foi Sakai, vou arranjar. E arranjei lá da minha verba, R$95 mil, combinei com o prefeito Rodrigo Agostinho, para comprar a ambulância para lá. E botar um motorista morando lá, para atender aquela população. O dinheiro já chegou, perguntei isso para o Sakai, ontem à noite ele foi me apanhar no aeroporto, já comprou, e a informação que ele me deu é que o secretário da Saúde, que é o Fernando Monte, informou para ele
que está faltando emplacar a ambulância, que já comprou, está aí o veículo, e fazer o seguro, o que é correto. Claro. E talvez colocar lá o adesivo, não sei se está. Então, queria pedir para o Fernando Monte. Fernando, agiliza para nós. Não fica na consciência, não, de alguém morrer porque a gente está demorando. Emplacar não demora. Fazer seguro não demora. O dinheiro já está aí, já comprou ambulância. É tão difícil a gente conseguir esses recursos. Então, eu quero te fazer um apelo de companheiro. Vamos agilizar isso para a gente poder colocar à disposição lá da população de Tibiriçá. O Fernando Monte, que é o secretário da Saúde, é irmão do deputado do Milton Monte. É. Aliás, jantei com seu irmão na quarta-feira à noite, somos muito amigos, pessoa de quem eu gosto muito, faz um bom trabalho, é um bom deputado, foi meu colega, deputado estadual. Então, em nome da minha amizade com o seu irmão, agiliza aí, irmãozão, vamos botar a ambulância a rodar. O Reginaldo da Vila São Paulo, ele pergunta: no Brasil, segundo o governo, não há verba suficiente para oferecer serviços dignos na saúde, educação, segurança, sem falar da obra da transposição do Rio São Francisco, que tem lá bilhões se deteriorando com o tempo em uma obra parada. Eu gostaria de saber como é que pode esse mesmo país ter verba suficiente para perdoar a dívida da África, fazer obras em Cuba e na Venezuela. Você está esquecendo da Bolívia, deu refinaria para a Bolívia. Como o senhor vê diante disso a atuação da oposição, que para mim tem sido omissa? Então ele está dizendo que vocês que são do PSDB são omissos nessa crítica. Reginaldo, né? Reginaldo. O Reginaldo, assim, O Reginaldo é engenheiro, viu? engenheiro. Viu, Reginaldo, nós somos poucos lá. Em Brasília, para você ter uma ideia, são 513 deputados. Nós somos hoje perto de 70 na oposição. Eu mesmo, desde que estou em Brasília, faço parte da comissão de fiscalização e controle. Reginaldo, a gente fala isso o tempo todo. Mas o que faz o governo? Junta a sua maioria e blinda, essa expressão que nós usamos, os nossos requerimentos não prosperam. Aí a gente tem uma enorme dificuldade. A imprensa, como não foi aprovada, a imprensa acaba fazendo o seu papel por outros meios, mas não tem como fiscalizar. Por exemplo, agora está tendo vamos fazer essa CPI lá da Petrobras. Eu fui o primeiro deputado a falar disso. Eu sou muito ligado nessas coisas, sou antenado, fico o tempo todo. Vejo uma noticiazinha da tal de refinaria de Passadina. Opa, aqui tem. E fiz, há mais de um ano atrás, um requerimento para chamar, naquela época, a presidente da Petrobras, para falar naquela época. Há um ano, Reginaldo, e 2 meses, o relator, que é do Rio de Janeiro, chama-se Edson Santos, foi até ministro da Igualdade Racial, colocou isso na gaveta e não dá o parecer. Agora, como a imprensa, e todos vocês aqui falaram muito disso, colocou, não teve jeito. Teve que aprovar um outro requerimento que eu acabei assinando com os demais para ela ir lá. Você não tem ideia de quanto se roubou ou de quanto se perdeu na Petrobras? É muito. Você acha que essa CPI, do jeito que ficou confusa, então, tem condição de... Agora eu vou te dizer, nós temos que trabalhar com as nossas forças. Então nós entramos com um pedido da CPI na Câmara, com um pedido da CPI no Senado. E fizemos um pedido de CPMI que é mista. Essa tem mais força, quando é feita pelo Congresso. O governo, dos 12 integrantes, tem 10. E sabe o que fez? Ao invés de chamar, na primeira reunião, ao invés de chamar o pessoal da Petrobras para falar, está chamando gente da oposição. Um do Pernambuco e outro de outro lugar, passando ao largo do problema da Petrobras. Porque como eles têm maioria para convocar, a imprensa tem um papel importante.
a internet. Reginaldo, a internet está fazendo a revolução no país. Por bem e por mal. Porque tem muita coisa ruim muito também. Ruim, muito. Não é? Mas onde eu ando, a população está antenada, está informada. Não é à toa que a população sabe que falta para a saúde o dinheiro, falta para a educação o dinheiro, falta para os projetos culturais. Aliás, o Sakai tem me apresentado muitas entidades aqui que atuam, eu tenho mandado recurso, mas a roubalheira continua. A transposição do São Francisco é uma coisa maluca, ninguém sabe o que já se investiu lá. E a população vai internalizando isso, vai internalizando. Chega uma hora, o povo vai perder a paciência. E sintetizando, no fundo a gente sente que se bobear vai esvaziar a CPI da Petrobras e não vai chegar a lugar nenhum. Pode. Sabe qual é a estratégia? Copa do Mundo. Estão empurrando de barriga. Porque daqui 10, 15 dias, o Brasil só vai falar de Copa. E a CPI do metrô, deputado, que envolve algumas personalidades do PSDB, o senhor é a favor que também se apure aqui? Ah, sou a favor. Eu acho que tudo Quem aquilo pôs a mão na massa tem que responder. Que tem dúvida. O governador Geraldo Alckmin tem sido muitíssimo correto nisso daí. Gente, o Estado é muito grande, tá? Então você tem funcionários de carreira, os outros que você coloca lá para tocar, que são os cargos de confiança. Agora, você não tem controle de tudo. Ora, se alguém fez algum mal feito, que responda pelo mal feito. Isso pode ser do meu partido ou do outro partido. Não tem nenhum problema. Vamos apurar, vamos dar direito de defesa, para que ninguém seja condenado injustamente. Nós não podemos fazer isso, mas temos que apurar sim, nos municípios, nos estados e no governo federal, claro. O professor Alberto é presidente aqui da Casa da Capoeira, aqui em Bauru, que funciona direitinho. Então ele fala assim, ó, a capoeira existe em 160 países, levada em alta conta na maioria deles. E no país que a criou, não tem uma política pública adequada para a sua preservação. E o PL que regulamenta a profissão está em andamento. Como o senhor vê isso? Como chama o amigo? Alberto. Seu Alberto, dá a oportunidade de relembrar uma coisa interessante. Há 2 mandatos meus atrás, eu consegui colocar a capoeira nos Jogos Abertos do Interior. O senhor deve saber disso, que nós já temos aqui. Naquela oportunidade, um amigo foi me contar que nos Estados Unidos, Duda, tem mais de 1 milhão de capoeiristas. E o sonho é colocar a capoeira como um esporte olímpico. E tem tantos outros, pode ser. Então, o primeiro passo nós demos foi incluindo, na época, era naquela época também o governador Geraldo Alckmin, eu fiz uma viagem com ele para uns Jogos Abertos do Interior e contei para ele. Ele chamou o secretário na época, o secretário da Juventude, escuta o que o Vaz está contando. Eu quero no ano que vem que a capoeira esteja, eu quero dar o primeiro passo. Então o primeiro passo foi dado e acho que a gente vai continuar esse trabalho para ver se logo a gente pode difundir mais essa capoeira, que é um esporte, um jogo, né? Um esporte. Eles falam que é jogo, né? Jogo de capoeira, genuinamente brasileiro. Pode contar comigo, pode. Se quiser, procura o vereador Sakai, aqui que você conhece, e a gente tem uma conversa aí, se eu puder hoje a gente pode se encontrar para tomar um café e conversar um pouco disso. O professor Alberto é muito querido em Bauru, é uma pessoa muito preocupada com a capoeira, é um esportista na verdadeira acepção do termo, viu, deputado? Aliás, hoje à noite eu vou visitar uma outra entidade, o Wise Medins, né? Eu arranjei uma verba lá para eles, que eles também trabalham com juventude, e lá o negócio deles é skate. Skate. Né? Então hoje à noite eu vou estar com vocês lá para dar um abraço, para ver, e que vocês façam um bom uso da verba que eu trouxe para melhorar lá o equipamento de vocês. Gosto muito de fazer esse tipo de atendimento. Isso é bom.
Deputado Vaz de Lima, boa tarde. Dizem que a Câmara aprovou um projeto que tira das agências de turismo a responsabilidade de responderem na Justiça caso aquilo que foi contratado seja desrespeitado pelos hotéis e outros terceirizados. Isso não é um retrocesso? Como é que chama a nossa? Deixa eu ver aqui. Laércio. Laércio, eu não tenho conhecimento da matéria. Eu não tenho. Tá? Então, desculpa, tenho que ser franco, não vou dizer o que não sei. Mas se por acaso aprovou, porque lá na Câmara tem umas coisas interessantes. Muito grande, né? São 513 deputados e 81 senadores. E há muitos projetos que não passam em plenário. Eles são votados terminativamente nas comissões. Passa na Comissão de Justiça, passa na Comissão de Finanças, se quando é o caso, e na Comissão de Mérito. Então, se foi aprovado, deve ter sido aprovado por uma comissão, não passou, então eu não acompanhei. Mas é claro, se é isso que você está dizendo, eu vou apurar, estou pedindo para a minha assessoria aqui anotar, e depois te informo, é um retrocesso, sim, não pode ser assim, a gente tem que garantir o direito do cidadão, claro. O Ribeiro, a pessoa assina como Ribeiro. Boa tarde, deputado. Aqui no Jardim Solange, existem algumas quadras aguardando verba através de emenda parlamentar para serem asfaltadas. Vossa Excelência tem conhecimento desse assunto? Não, desse especificamente, Ribeiro, eu não tenho. O que eu tenho, e vou fazer uma visita agora à tarde com o vereador Sakai, é lá do Jardim Eldorado 2. Quer dizer, eu tenho uma limitação de verbas. O vereador Sakai falou, deputado, arranja um pouco de dinheiro para um lugar que eu conheço e combinei com o prefeito, estamos mandando 250 mil para fazer lá no Jardim Eldorado. Então, se me vier essa demanda e eu puder ajudar de alguma maneira, quero ajudar também. Já estou ajudando o município. Assim como, quando chega a informação e a gente pode, porque nem sempre a gente pode, né? Não tem recurso para isso. Por exemplo, há pouco tempo o vereador Sakai me pediu para arranjar um recurso para a APAI. Falou, deputado, nós estamos com um problema na APAI. Bastante problema na APAI. E ele ficou sabendo que eu tinha arranjado um recurso para a APAI de Rio Preto, que a APAI de Rio Preto estava numa situação pior do que a daqui. A de Rio Preto ia fechar. Porque mas não, daqui também a situação é porque não tinha CND, aquela certidão negativa de débito, portanto nem podia receber as verbas públicas. Aí eu fiz um acordo lá com a diretoria da APAI de Rio Preto e com o prefeito e mandei 350 mil para Rio Preto para pagar as dívidas, receber a CND, para começar a receber as verbas que estavam atrasadas. Aí o vereador Sakai me disse, deputado, nós estamos com um problema. Numa vinda minha aqui, visitei a APAI com o vereador, vi as necessidades, combinei também com o prefeito, porque ela também não estava podendo, estava com dificuldade, mandei 350 mil para a APAI, pagou durante um ano, é isso, né, Sakai? Aí o prefeito e a Câmara renovaram por mais um ano essa ajuda de 350 mil. Então, 350 mil que eu trouxe, 350 mil, mais ou menos, que a Prefeitura colocou, para atender essa entidade importantíssima na vida do município. Tenha dúvida. Eu vou ajudando na medida do possível, estou ajudando bastante. Fico tranquilo, Duda, quando eu tenho os votos no município, como eu tive na última eleição em Bauru, e depois eu posso prestar conta como estou fazendo. Olha quanta coisa eu estou prestando conta, né? Tem mais aqui, 30 mil para o projeto cultural, 110 para comprar um veículo numa entidade assistencial que eu não estou nem o nome. Então, a BDA, Esquadrão da Vida, a APAI, o Wise Madness, são entidades que estão sendo ajudadas pelo meu trabalho. E fico muito feliz em fazer um pouco, mas faço de coração. Deputado, já estamos com quase uma hora de programa. O senhor quer falar mais alguma coisa para o telespectador da nossa região? Eu quero transmitir uma mensagem de confiança, de esperança. A gente fala essas coisas tudo e a imprensa, e faz o papel dela, noticia os malfeitos. Claro. E tem que noticiar.
o homem público, por isso chama homem público, homem, mulher público, né? Tem que andar direito, andar na linha. Então a gente só vê escândalo, malandragem, corrupção, é deputado junto com doleiro, é doleiro com não sei o quê, essas coisas todas, me enoja, né? Mas dizer para todo mundo, não é todo mundo assim, né? Num jargão jornalístico, a gente diria, me inclua fora dessa. Sou do outro ramo, sou do outro time. Do time que quer fazer tudo certo, que ainda assim erra, a gente não faz tudo que gostaria. Mas pedir, não perca a esperança. O Brasil é grande, é um país bonito, é um país rico, não é? Vamos aprimorando. Cada momento que a gente tiver de ir mandando mensagem para os homens públicos, através do voto, da urna, vão mandar. Não estão gostando desse jeito, vão mudar. E hoje, as pesquisas que eu tenho acesso mostram que mais de 2/3 da população não está satisfeita com o modo que está sendo governada. Não estou nem falando que é só a presidente, nem só o governador, são os deputados também. Então, façam isso, protestem legitimamente, para a gente poder colocar para os nossos filhos, para os nossos netos, a possibilidade de um país melhor. Deputado, obrigado pela presença. Obrigado, Duda, Quando vier gostei Bauru, vem sempre aqui. Viu? Obrigado, parabéns pelo seu trabalho aqui. Obrigado, deputado. Bom, é um prazer conversar com o deputado Vaz de Lima, pela experiência, talvez seja de quem exerça cargo em legislativo, um dos deputados mais bem preparados. E esperamos que continue nessa linha, e isso a gente tem dito. Infelizmente tem muita corrupção, mas tem muita gente direita. Não vamos generalizar, isso aí é uma porcaria, não é por aí, né? E acreditar que um Brasil melhor pode vir aí à medida que as gerações vão sucedendo, e claro que a educação exerce um papel fundamental para isso tudo. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.